pessoal, como vão lá? Boa noite a todos. Estamos aqui juntos novamente. Estamos numa segunda-feira, 22 de junho de 2020. Tá? Acontece com frequência de alguém se referir a um outro praticante de artes marciais e falar assim, ou aquela pessoa ali, olha, conhece muito de karatê. Às vezes é um campeão, um cara que já ganhou várias medalhas, troféu, né? Mas as pessoas se referem a si mesmo, conhece muito de karatê. E às vezes dizem da mesma pessoa ou de uma outra, nossa, conhece muito a filosofia da arte. Conhece muito. Então, esses termos mais comuns, nós temos que tê-los bem claro em nossa mente, porque nós vamos conviver muito com alguns termos. Então, o único modo de nós sabermos se podemos aceitar o que estamos ouvindo é conhecendo em profundidade os termos, a manifestação e como é que eles chegam até nós. Então, conhecer é o ato de entender, compreender, aprender algo por meio da experiência ou do raciocínio. E o conhecimento é uma coisa que fascina a humanidade desde tempos que a gente nem imagina exatamente há quantos anos, né? Muito lá atrás, a filosofia passou a pensar os modos como o ser humano pode conhecer a verdade. Então, falando de conhecimento, vamos colocar que o conhecimento filosófico é um conhecimento que tem a interrogação como base. A proposta do conhecimento filosófico é fornecer ideias e conteúdos que transformem a realidade. Nós vimos recentemente sobre dialética, então, a princípio, a gente tem aquela impressão que as ideias ficam apenas no mundo das ideias. Não, aqui a gente vai realmente pensar em transformar a realidade. Né? Esse conhecimento questiona o homem e as coisas da vida. É um conhecimento racional, sistemático, geral e crítico. Então, Aristóteles, ele já costumava falar que todo homem está naturalmente desejoso de saber. Nós já falamos sobre isso no início de nossas aulas e agora estamos voltando aqui para entender isso com mais clareza. Então, ele já dizia, o desejo de saber é inato. O que é inato? É aquilo que pertence ao ser desde o seu nascimento. É inerente, é natural, é congênito, né? Esse desejo já se manifesta na criança pelos porquês e os como, que ela fica o tempo todo formulando e jogando para a gente, né? O que é isso? O que é aquilo? Quem já foi pai, principalmente, já percebeu isso. Você tem que se controlar, porque acaba sendo até irritante às vezes, né? Então, é ele o princípio das ciências, tá? Qual que é o objetivo? O primeiro é satisfazer a sua natural curiosidade. E segundo, é fornecer ao homem os meios de agir sobre a natureza, transformando essa natureza. Se o desejo de saber é assim, então, essencial ao homem, ele acaba sendo universal no tempo e no espaço. E é isso que a gente percebe com a história. Qualquer povo, em qualquer lugar, por mais atrasado que seja, né, ele tem um determinado tipo de conhecimento já, porque já teve determinadas curiosidades, né? Então, esse poder natural do Espírito se manifesta em todos os lugares. E é tão antigo quanto a humanidade. Tá? Alguém mesmo aí mandou um vídeo, depois eu posto no grupo para vocês. Em alguns locais, talvez vocês já tenham visto alguns deles. Eles mostram alguém, às vezes uma pessoa, um garoto ainda, num local bastante no mato, né?
E a pessoa com um pedaço de pau que ela arruma ali, ela escava. Ontem eu vi, alguém mandou para mim um vídeo assim, o sujeito escava, faz uma casinha para cachorro, com água, faz uma quantidade de coisa absurda. Então existe aí um conhecimento, e para ver esse conhecimento é necessário que haja aquela curiosidade, né? Então nós temos já classificadas diversas formas de saber. O primeiro delas, o mais comum, é o conhecimento empírico. A necessidade de saber gera, a princípio, este tipo de conhecimento, o conhecimento empírico, que são frutos do ato espontâneo do espírito, mas que permanecem conhecimentos imperfeitos. Por quê? Porque falta-lhes objetividade, ele se forma ao acaso, por generalização prematura, sem ordem nem método. Então, o conhecimento empírico é aquele conhecimento que adquirimos no dia a dia, com base na tentativa e erro. É o conhecimento adquirido através da observação, da experiência, do senso comum, dispensando a necessidade de comprovação científica. Como exemplo aí, temos aquelas receitas meteorológicas do camponês, os provérbios e máximas que resumem as observações correntes sobre os homens e suas paixões. Temos aí uma série de exemplos, né? Estes conhecimentos empíricos não é para a gente desprezar. Ao contrário, eles constituem o primeiro degrau da ciência, que só faz aperfeiçoar os processos que o empirismo emprega para adquirir seus conhecimentos. Então, é muito comum na roça, por exemplo, a pessoa diz, vai chover, recolhe as coisas. E aí você olha, está aquele céu lindo, maravilhoso, né? Eu passei muito isso com minha avó. Então, ela dizia, não, as aranhas fizeram isso, pararam de tecer a teia, os pássaros estão voando de uma forma X, as formigas, tal, né? Então, aí quando você começa a observar um pouco mais, a tendência é procurar uma resposta racional para isso. Mas nessa etapa ainda é o conhecimento empírico. A pessoa sabe que sempre que acontece de uma forma X, a consequência é da forma Y, né? Mas não sabe dizer exatamente o porquê. Depois disso, nós temos o conhecimento científico, que ele visa substituir o empirismo por conhecimentos certos, gerais e metódicos. Ou seja, né, são verdades válidas para todos os casos, em todos os tempos e lugares, e tem ligação entre si por causas e princípios. Então, aquele lance da água em ebulição, a água ferve a 100 graus, né, etc. A receitinha básica do café, água, mais o açúcar, mais o pó, vai sair um café. Então, mesmo que você nunca tenha visto, tomado um café em sua vida, mas você tem ali aquela receita, você pode repeti-la, então vai dar certo, né? Assim é a ciência em geral. Sob esse aspecto, a filosofia é uma ciência, e mesmo a mais alta das ciências humanas. O uso corrente tende, porém, a restringir a aplicação do nome ciência à ciência da natureza, ou melhor ainda, às ciências que conseguem formular leis necessárias e absolutas, fundadas no determinismo dos fenômenos da natureza, como a física, a química, por aí vai. Eu falei de determinismo, o que é isso, né? Determinismo é um conceito filosófico que define que todos os fatos que acontecem no presente são determinados por causas anteriores. Tudo aquilo que acontece ao homem ou no mundo é determinado por acontecimentos passados que podem ser de caráter natural ou até sobrenatural, não interessa, tá? Então, muitas vezes conversando com uma pessoa sobre artes marciais, você vai perceber que ela se enquadra ou no primeiro tipo de conhecimento, ou no segundo tipo de conhecimento, ou em um terceiro tipo de conhecimento. Então, nós só poderemos conversar com ela, discutir com ela, termos um diálogo sadio, se nós soubermos em que nível ela está falando, para que a gente possa se manifestar no mesmo nível, tá? É muito importante isso. Nós temos depois aí um terceiro momento, o conhecimento filosófico.
que é a mais alta expressão da necessidade de saber. É uma ciência, enquanto quer conhecer as coisas por suas causas. Mas ao passo que todas as outras ciências se restringem a descobrir as causas mais imediatas, a filosofia tem por fim descobrir as causas mais universais, ou seja, as causas primeiras de todas as coisas. Então houve um momento em que a filosofia era o conhecimento maior, era a ciência das ciências. Isso aí foi dividindo, dividindo, dividindo. Mas quando alguém fala que aquela pessoa conhece muito a filosofia das artes marciais, nós temos que conhecer além deste conhecimento empírico, além deste conhecimento científico e já a nível de conhecimento filosófico. Nós conhecemos uma série de coisas com muito mais profundidade. Esta é a ideia. Tá? Dito isso, a gente vai falar sobre o objeto da filosofia. Isso aqui é muito importante para nós e vai ser muito fácil para vocês aplicarem estes conceitos à arte marcial que pratica, né? E para qualquer arte marcial isso será possível. O conceito antigo de filosofia, na palavra filósofo, significa amigo da ciência e da sabedoria. Né? Sofia, conhecimento, filos, amigo, amigo do conhecimento. E ela é atribuída a Pitágoras. Então, entre os antigos gregos, a filosofia era a ciência universal. Abarcava quase todo esse conjunto de conhecimento que agrupamos hoje sob o nome de ciência, de arte e de filosofia. Tá? Esta concepção perdurou sensivelmente até a Idade Média. A partir daí, as artes e logo a ciência da natureza se separaram um pouco da filosofia e conquistaram sua autonomia. É aquele lance de especialização, né? Eu sempre digo a vocês que especialista é uma pessoa que conhece cada vez mais de cada vez menos. O grande risco aí é que você perde a noção do todo em alguns casos, e isso pode ser prejudicial. Essa separação é hoje um fato consumado, e existe o maior interesse em distinguir claramente esses dois gêneros de conhecimento, a que chamamos de científicos e filosóficos. Por que é importante conhecer isso? O termo filosofia hoje ele é utilizado principalmente entre as pessoas com menos conhecimento, as pessoas mais ignorantes, mais embrutecidas. Ele é visto, ele é utilizado de uma forma negativa. É quase que um sinônimo de ausência de conhecimento científico, né? E na realidade, por esse histórico que a gente está vendo, ele é um conhecimento não inferior, mas até superior. Ele abarca mais o conhecimento anterior. Esta é a ideia, tá bom? No segundo momento, analisando filosofia e ciência, a ciência e a filosofia, nós temos que entender, não têm o mesmo objeto formal. Então, sem dúvida, né, de um ponto de vista material, ciência e filosofia se aplicam ao mesmo objeto. Qual que é o objeto? O objeto material é o mundo e o homem. Só que cada uma dessas duas disciplinas estuda esse objeto comum sob um aspecto que lhe é próprio. Esse é o objeto formal. Então, a ciência ela se aquartela na determinação das leis dos fenômenos. Como nós vimos, o fenômeno é aquilo que a gente vê, aquilo que acontece, a manifestação, né? A filosofia quer conhecer a natureza profunda das coisas, suas causas supremas e seus fins verdadeiros. Visa propriamente em todas as suas partes ao conhecimento do que ultrapassa a experiência sensível, ou os fenômenos, né? E do que só é acessível à razão. Se então a filosofia é verdadeiramente uma ciência universal, ela o é porque tende a conhecer não tudo, como pensavam os antigos gregos, mas os primeiros princípios de tudo. Então, para vocês terem uma ideia, por que acende a luz aqui do meu quarto? Né? Ah, é porque você apertou o interruptor. Não, o interruptor é uma condição, ele não é uma causa. Ah, então a causa é aquele gerador que tem no poste
poste ali da rua. Ele ainda é uma condição, porque esse gerador depende de um outro, que depende de um outro, até a gente chegar lá na hidrelétrica. Então, a nossa ideia é essa, ir buscando uma causa primeira realmente, tá? Ter um conhecimento mais profundo para saber, de fato, o que gerou um efeito, tá? Então, por aí, uma explicação científica não é uma explicação filosófica. E nem uma explicação filosófica é uma explicação científica, tá? Os problemas da ciência não são os mesmos da filosofia. O encadeamento dos fenômenos, como a ciência os visa descobrir, deixa intacta a questão da natureza profunda das coisas, do seu valor e seu fim, e o conhecimento das essências, dos valores e dos fins que não saberia dar a ciência das ligações fenomenais. Então, o que a gente avalia aí é que, quando alguém falar para você tem muito conhecimento de karatê, aí tem um conhecimento histórico. Conhecimento histórico é uma coisa que um livro diz uma coisa, o outro diz outra hoje, né? Então, nós temos que ir além desse conhecimento histórico, simplesmente. O que é, de acordo com a dialética, nós vimos que há sempre um movimento, nós temos uma tese, vem uma contradição, que vai gerar uma antítese, depois nós temos uma síntese e a coisa recomeça de novo. Nós temos que verificar em que ponto nós estamos realmente, e esse conhecimento vai impedir que a gente, por uma confusão, volte lá atrás com uma antítese que já foi descartada, né? Então, a ideia é a gente saber realmente a partir de que ponto nós estamos para podermos evoluir a partir daí, tá? Então, dito isso, vamos falar do método da filosofia, porque sempre alguém vai perguntar qual o método de treinamento que vocês utilizam. Eu já falei recentemente no DCS, né? Do método que nós utilizamos no nosso sistema. Então, temos que entender também isso aqui. O método, ele depende do objeto formal, que nós falamos agora há pouco, né? Chamamos método o conjunto de processos a empregar para chegar ao conhecimento ou à demonstração da verdade. Então, é aqui, eu cheguei àquilo como um conhecimento certo, eu vou me dedicar agora a executar aquilo e deslanchar, né? O método de uma ciência depende do objeto dessa mesma ciência. Não se emprega no estudo dos seres vivos o mesmo processo que no estudo dos seres inorgânicos. A química, ela procede diversamente da física. Então, dessa forma, é na definição e do objeto da filosofia que nós devemos deduzir o método que lhe convém. Então, resumindo, não adianta eu seguir um método que alguém estipulou numa outra academia, num outro local, se os objetivos são diferenciados. Então, nós temos que ver se há uma adequação entre a busca e o método que eu utilizo para atingir aquela minha busca, né? O método filosófico é a um tempo experimental e racional. Temos que entender bem, porque alguém vai falar, este método é muito bom, mas somente no campo das ideias. Não, ele é experimental também. Nós definimos a filosofia como a ciência das coisas por suas causas supremas. Então, a partir daí, a gente vê, em primeiro lugar, que a filosofia parte da experiência. Então, é fundamental para nós. O pessoal vê isso muito ao contrário. Nós vimos lá naquelas teorias marxistas de dialética, né, que você parte da luta entre as classes, né, e do momento histórico para as ideias. Então, aqui a gente está vendo isso, né? Partimos da experiência. A filosofia é, de início, ciência das coisas, do homem, do mundo e de Deus, né? São as coisas que afetam a nossa vida constantemente. Então, devemos começar por conhecer as coisas que queremos explicar. Do nosso ponto de vista, será normalmente tomado na experiência. É, de fato, pelas propriedades das coisas que nós podemos conhecer sua natureza. E essas propriedades é a experiência, seja aquela vulgar ou seja aquela científica, que nos faz descobri-las. É também pelos efeitos, né,
do poder divino que podemos levar-nos até essa causa primeira do universo, seja para afirmar a sua existência necessária, seja para determinar a natureza e os atributos. Esses efeitos são ainda um objeto de experiência. Assim, o método filosófico será primeiramente experimental, no sentido de que o ponto de partida da filosofia é tomado na experiência. Então, os problemas aqui são, né, o homem, o mundo e Deus. Então, você treina para se defender dos homens, você vai utilizar esse mundo, as condições que ele nos permite, né? E alguém, em um certo momento, vai falar para você, olha, mas Deus é contra a agressão, é contra as artes marciais. Escuta, coisa assim, já perdemos muitos alunos por isso, né? Então, nós também temos que ter um conhecimento filosófico de Deus, tá? No segundo momento, nós falamos no primeiro que a filosofia parte da experiência, tá? Recordando. No segundo, a filosofia visa pela razão ao que está além da experiência. Então, muitas vezes, eu falei com vocês, a gente vai conversar com alguém que se baseia apenas na experiência. É aquele que eu falei, tem um monte de troféu, um monte de medalhas, de repente, mas não adianta questioná-lo sobre filosofia de artes marciais. Nós temos conhecidos aqui assim, né? Toda semana quase a pessoa pode divulgar o resultado de um campeonato onde se classificou. E tem esse conhecimento empírico. Mas no segundo momento aqui nós vimos que, como conhecedores da filosofia de artes marciais, nós temos que estar pela razão além da experiência, né? Então a filosofia é, por seus fins, essencialmente metafísica, né? Ou seja, quer ir além da experiência sensível e chegar até as causas primeiras. Deverá fazer apelo à razão, porque estas causas primeiras o homem não as vê e não as toca com seus sentidos. E não as pode, então, atingir a não ser por uma faculdade superior aos sentidos. Essa é a explicação de por que o método filosófico é também um método racional. Terceiro ponto agora fundamental. A filosofia usa apenas a razão natural. Muito importante para nós isso a partir de hoje. Se a filosofia se serve da razão, é unicamente da razão natural. Nisto, ela se distingue também da teologia, que se apoia como sobre seus primeiros princípios nas verdades reveladas. Eles assumem isso, né? Enquanto a filosofia apela unicamente às luzes da razão. Seu critério de verdade não é, como em teologia, a autoridade do Deus revelador, mas a evidência do seu objeto. Então, isso aqui é muito importante a gente ter bem claro isso. Porque se alguém está falando, olha, as coisas são assim, 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 foi dito por um ser superior, nós teríamos que fazer uso de uma razão que não seria essa razão natural, tá? Então, mas com a razão natural nós podemos atingir o mundo, o homem e Deus. Então, isso aí nos dará até condições de trabalharmos melhor depois com teologia, caso alguém se interesse. Ok, meus amigos? Oyasu Minasai. Oyasu Minasai. Matashita. Matashita. Muito feliz em tê-los aqui comigo. Amanhã damos sequência. Ok? Vida longa e próspera. Que a força esteja conosco, né? Até mais, pessoal. Abraço, pessoal. Até amanhã. Até amanhã.